Olá, eu sou o Bruno Meyer, nós estamos diretamente do Maximídia, o evento para o mercado publicitário organizado pelo Meio e Mensagem. A Jovem Pan tem um stand aqui no evento e temos um estúdio e ao meu lado para uma conversa sobre criatividade, setor publicitário, está o Musa, CEO da agência Ogilvy. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Eu já ouvi, Musa, você falando muito sobre o poder da criatividade, que eu imagino que é o cerne, a essência do seu trabalho. Mas dá para ser 100% criativo em um mundo onde nós todos somos inundados por informação o dia inteiro, por vídeos o dia inteiro e por tecnologia? Primeiro, obrigado a Pan. Bruno, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Bonito o estúdio, viu, gente? Depois vocês veem, tá bem bonito aqui. Logo na descida logo descendo das escadas rolantes ali. Cara, eu acho que assim, tem uma coisa que a gente... Falar de criatividade, primeiro assim, criatividade eu acho que é o grande elemento humano que a gente tem que usar para resolver problema. Quando a gente junta dois chinelos e imagina que aquilo é um gol, aquilo é criatividade na prática. Quando a gente improvisa alguma coisa, aquilo é criatividade. Então eu acho que é um grande instrumento nosso de resolvedor de problemas. No nosso mercado, a gente resolve problemas de comunicação, problemas de marca, problemas de venda. E o ponto todo, a tecnologia, a quantidade de informação, a rede social, esse ruído todo, eu acho que assim, tudo isso não pode nos distanciar de uma coisa muito simples, que é a humanidade, que são as pessoas, é entender como isso impacta as pessoas. Porque porque assim, ser publicitário, lidar com criatividade é você conseguir entender esta pessoa e como é que ela lida com tudo isso. A gente estava até num almoço aqui, a gente estava conversando muito sobre isso, de como tá difícil hoje reconectar as pessoas, de como tá difícil uma troca real e verdadeira e você olhar e entender o impacto de tudo que está acontecendo no mundo hoje na nossa vida. E a gente que trabalha com comunicação, acho que o primeiro passo, é poder brincar mais, é ter coragem de errar, é poder ter essa capacidade de observar o ser humano e como a gente lida com as diferenças, com as coisas que nos unem e como é que a gente conecta isso dentro da vida real. Mas está mais difícil isso porque as pessoas elas estão vivendo em bolhas? Eu acho que está difícil. Quando você fala de reconectar, das pessoas se conectarem. Eu acho que está difícil porque está cada vez mais difícil a gente estabelecer pontos e a gente ter noção dos nossos próprios problemas e das nossas e do nosso autoconhecimento, porque assim, para mim, um outro gatilho super importante é a autenticidade. Num mundo que está cheio de ruído, é a gente entender o nosso ponto de vista, o que é nosso, o que é não negociável na nossa vida. Porque a criatividade não pode ser confundida com o storytelling no sentido de como é que eu conto essa história para ela parecer verdadeira, como é que eu conto isso para convencer o outro. Fale da sua verdade, qual é a sua verdade que não muda, como é que alguém... Porque a criatividade é você basicamente juntar duas coisas que você nunca imaginou juntas e aquilo dá um terceiro resultado. A questão da originalidade, da autenticidade. Tá mais difícil, acho que tá mais difícil sim, porque também tem um outro detalhe. Eu acho que o livre pensar é super importante para a criatividade. E quando eu digo livre pensar, não é que vale tudo. Mas o livre pensar é a possibilidade de você explorar todas as alternativas aqui na tua mente, ou você com a inteligência artificial, ou você ter um debate sem nenhum julgamento. É a diferença de fazer. Aí você vai, a hora que você baixa aquilo para a realidade concreta, você vê se aquilo faz sentido, se aquilo é ético, se aquilo é correto. Mas o livre pensar hoje está difícil, porque às vezes a gente até cerceia o nosso próprio pensamento com medo de ser julgado, porque hoje tudo também está exposto. Simplesmente porque hoje a gente é muito julgado Este é um valor, esse anseio de... Exato. As quero clique, quero... censurando. Às vezes até no pensamento. Às vezes no pensamento. Então o pensamento tem que ser livre. A execução e o que fazer entra o julgamento, entra a consciência,
entra o bom gosto, entra o respeito, entram outros elementos. Então, mas esse livre pensar e a diferença entre as pessoas, os diferentes pontos de vista, os diferentes backgrounds, as diferentes origens, tudo isso é molho, tudo isso é tempero. Então a criatividade precisa beber nesses lugares, precisa beber na vida real. E eu acho que é isto que talvez eu sinta a maior dificuldade hoje. Marcas, pessoas e a gente exercitando isso deste lugar. Diverso em todos os sentidos. Diverso em a gente aceitar que a nossa realidade pode servir para nós, mas a realidade do outro serve para o outro. E tá tudo bem. E tá tudo ótimo. E vamos ter ponto de vista diferente e vamos entender que tal coisa faz sentido aqui, tal coisa faz sentido para cá. E esse desejo de ser gostado por imensa maioria também limita tudo. Porque se você quer agradar todo mundo, ou agradar a grande maioria das pessoas, você sabe que você vai ter que trazer o seu discurso para um lugar mais comum. E se a criatividade traz alguma coisa, ela te tira do comum. Então, não necessariamente ela é o discurso vanilla, o discurso médio que vai servir para todo mundo. Então, eu acho que essa sensibilidade que a gente não pode deixar nem que a tecnologia, nem que o ruído e nem que esse distanciamento humano tire essa... Porque, assim, sorrir, chorar, sensações, aquilo que a gente sente é comum a todos nós. Então tá na hora da gente procurar muito mais coisas em comuns do que as nossas próprias diferenças. Porque elas sempre estiveram aí. A gente sempre olhava e a gente se conecta pelo comum, não pelas diferenças. As diferenças a gente aceita e entende e troca de papéis. Então eu acho que é um pouco... Este exercício está muito confuso no mundo hoje. Olha só, Musa, eu acabei de entrevistar aqui nos estúdios da Jovem Pan, diretamente do Maximídia, o Luiz Lara, que vai lançar um livro nos próximos dias, contando a história... 15 de outubro, lançamento às 15 de outubro. Exatamente, 15 de outubro. E eu já comecei a ler o livro, e ele fala que ao lado de grandes nomes, por exemplo, o Washington Oliveto, ele viveu a era de ouro da publicidade brasileira. Você que é um dos grandes nomes atuais mesmo da publicidade brasileira, qual que é o atual momento da publicidade? Podemos fazer analogias? Pode, claro. Você tem aqui total liberdade. A gente não está falando de liberdade de pensamento, agora vai. A gente tem que entender qual é o atual momento do futebol. Qual é o atual momento da televisão? Qual é o atual momento? A gente tem que entender que a gente está num momento onde tudo está sendo transformado muito rápido. Então, o que a gente precisa ter, e acho que o Lara falou isso também, seja quem está no mercado, ou seja quem está, vamos pegar a tua área, um jornalista, ou quem... A gente precisa entender que um dos papéis nossos é servir de referência para quem está vindo. Então, quando a gente fala do Washington, como a gente fala do Fábio Fernandes, do Marcelo Serpa, eu vou esquecer um monte de gente aqui, mas enfim, eu tive pessoas que me inspiraram, eu tive pessoas que foram minhas mentoras, eu tive pessoas que me bateram e me ensinaram. A gente tem que ser grato por tudo isso. Então, assim, aonde está o momento, a gente tem que entender que o momento ele está sendo feito. E num ambiente que ele está muito rápido de transformação. Então também comparar o jogador da década de 70, de 80 com o atual, ou que o estilo de jogo atual é diferente daquele, é diferente, porque várias coisas mudaram e várias coisas estão mudando. Então, de novo, vamos buscar aquilo que nos une. O que unia o grande publicitário, que foi o Washington, que é o Washington, o Marcelo, enfim... o Fábio, essa galera que... Petit, do Alibi, Júlio Ribeiro, ícones. O que esses caras tinham? Eles tinham uma sensibilidade enorme. Eles inspiraram e eles sabiam da responsabilidade. Curiosidade exacerbada. Isso nem se... E a curiosidade é a capacidade de observar. Né? Mas o mais importante, eu acho que principalmente para o mercado, como é que a gente... E o Lara tem muito essa preocupação também, até dentro do papel dele no SEMP, ele está sempre envolvido, a BAP.
como é que a gente inspira, como é que a gente, em cada área de atuação, por isso que eu falei, vou buscar um outro mercado, porque vale para tudo. Qual é a responsabilidade que a gente tem? E muitas vezes é uma responsabilidade formando, porque o ambiente está todo transformado. Isso vale para o jornalismo, isso vale para a televisão, isso vale para tudo. Então a gente tem que ter responsabilidade com os chegantes, porque a gente precisa dos chegantes. A gente precisa de gente se inspirando e querendo fazer um bom jornalismo, querendo fazer boa publicidade, acreditando na criatividade. A gente tem esse papel e a gente precisa do novo. E a gente está num momento que inovar é preciso, e é mais preciso ainda ter a humildade intelectual de falar: tá tudo tão diferente, tá tudo mudando, que estamos todos fazendo e aprendendo. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Tá, óbvio. Exatamente, não sei se lógico. é barco ou se é montanha-russa, entendeu? É verdade. Boa definição, mas tá todo mundo. Tá todo mundo. É o que você falou. Eu falei de publicidade, o jornalismo, a comunicação. Eu falo com executivos do setor de saúde, do setor financeiro. Tá todo mundo assim. Tudo tá disruptando. Não sei se é montanha-russa, é verdade. Tá tudo disruptando. Musa, aqui na entrada do estande da Jovem Pan, as pessoas podem entrar, as pessoas podem mudar o cenário aqui, você pode criticar, inclusive, se está bom, se está ruim. Se bem que você elogiou quando você começou. E a gente tem uma pergunta diretamente da Vanessa Gregorassi, aqui do Grupo Jovem Pan. Ela pergunta o seguinte ao Musa: como líder, o que você considera essencial para inspirar equipes a criarem trabalhos que vão além da propaganda e realmente transformam marcas e pessoas? Eu acho que a coragem de fazer, a coragem de errar em pequena escala, mas eu acho que é o tamanho da ambição. Assim, o tamanho da ambição é querer que o assunto da publicidade cruze a bolha. Se eu perguntar para você, jornalista, ou se você... Quando a sua mãe, quando o seu tio, quando o que a gente faz sai da nossa bolha publicitária e chega nas pessoas, é uma boa medida isso. Entendeu? Então, de novo, traz o elemento humano das pessoas. Não estou falando aqui só da influência, só de estar acontecendo, mas assim... coisas que, ao você comunicar, você arranca um sorriso, você arranca um movimento, você gera um desejo, você gera uma ação, você conecta com aquela audiência, ou com quem está te ouvindo. Eu acho que é isto que a gente tem que... A publicidade pode ser tão irrelevante, porque se ninguém der conta dela, se ninguém prestar atenção, se não acontecer nada, ela passou e ninguém está se importando. Então, assim, pra gente se dar a importância que o publicitário se dá, né? A nossa profissão é igual a qualquer outra, a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito. E fazer o nosso trabalho bem feito é gerar alguma reação. A publicidade... Mexer, de certa forma. Mexer com as pessoas. Mobilizar. Então eu acho que é isso. Mas assim, para mim é muito sobre essa coragem, essa ambição e a autenticidade, entendeu? Não ter medo de ter um ponto de vista. Eu posso agradar algumas pessoas e posso passar despercebido por outras, mas quem você agrada, quem é a tua comunidade, quem te ama, quem você engaja, esses vão te defender, esses vão te seguir, esses vão comprar, esses vão fazer a publicidade para você e falar: porra, olha o serviço que aconteceu ali naquela loja que eu fui, que coisa bacana. Eu acho que assim, é um pouco sobre isso, entendeu? Não tem um segredo, mas eu acho que talvez o segredo é não passar que nem então, o David Ogilvy tinha uma frase assim: a publicidade ruim, primeiro, publicidade boa é aquela que vende, você faz a caixa registradora tilintar, e a outra, assim, você não pode passar que nem um barco apagado no escuro no mar, entendeu? Eu acho que este é uma boa imagem visual. Muito bem, nós conversamos diretamente do estúdio da Jovem Pan no Maximídia com o Musa, o CEO da agência Ogilvy. Obrigado, viu? Obrigado, Bruno. Obrigado, Jovem Pan. Parabéns pelo espaço. Valeu, gente. Obrigadão.